Boa noite para todos. Realmente a saga para estarmos aqui foi muito longa, mas é um prazer muito grande estar hoje aqui na presença dos diversos companheiros das várias cidades aqui presentes. Segundo Emmanuel, no capítulo 1 da obra A Caminho da Luz, rezam as tradições do mundo espiritual, que há muitos e muitos milhões de anos atrás ocorreu uma reunião de seres extremamente evoluídos em uma condição espiritual tão elevada que essas entidades que se reuniram para uma decisão muito importante em relação a nós que aqui nos encontramos, essas entidades podem ser consideradas como espíritos puros em relação à nossa condição espiritual. E foi essa Assembleia Crística que decidiu, nessa reunião colegiada, que o planeta novo deveria surgir dentro do Sistema Solar. O nosso Sistema Solar deveria, então, passar a contar com mais uma das suas grandes moradas para o desenvolvimento dos espíritos. E ali, naquele momento, naquela assembleia, um dos integrantes que ali estavam, um dos espíritos que já possuía naquela oportunidade uma grandeza tão extraordinária a ponto de ser considerado um espírito puro, foi designado entre os que ali se encontravam para ser o tutor, para gerir o novo orbe que iria ser formado. Esse espírito receberia, então, uma espécie de título de governador planetário. Caberia a essa entidade, secundada por um conjunto de auxiliares diretos extremamente evoluídos, realizar o trabalho de edificação de uma nova condição de morada dos espíritos, a fim de que nesse lugar encarnações extremamente importantes pudessem se dar neste lugar do universo. Esse governador planetário, portanto, se viu secundado de um grupo de espíritos diretamente ligados a ele. O nome dessas entidades que estão ligadas a ele são diversos, mas eles constituem uma falange de espíritos que recebe o nome conforme o capítulo 8 da obra O Espírito de Verdade, escrito por Chico Xavier e Valdo Vieira. Nessa mensagem assinada por André Luiz, Espírito Santo é o nome da falange de espíritos que atua diretamente com Jesus na organização do orbe. Esse seria o nome dado para essa pleiade de espíritos que, ligados diretamente ao governador planetário, fariam o trabalho de gestão do planeta que surgia. A Terra, então, nos naturais movimentos astronômicos que iriam acontecer, vai promovendo a aglutinação da poeira cósmica dispersa nesse locum aonde a Terra hoje se encontra e da colisão sucessiva daquelas pequenas partículas que se agrupavam. O governador planetário organizou, então, o surgimento da vida. Ele se encarregaria de promover o lento processo de transformação das formas físicas, a ponto de que, num dado momento, a vida orgânica surgisse no planeta. Um estudioso russo chamado Ivanovich Oparin, em 1935, apresentaria uma teoria chamada teoria heterotrófica da origem da vida. E em 1938, a obra de Emmanuel, A Caminho da Luz, traria no corpo da sua obra, no primeiro capítulo, o mesmo conceito da teoria de Oparin,
chamando a substância gelatinosa que cobria os lagos mornos na época do surgimento da vida e que foi chamada por Oparin de coacervados, Emmanuel vai dar o nome de protoplasma, uma substância viscosa, gelatinosa, que daria origem à vida. O governador planetário, atento a esse processo de desenvolvimento, vai oferecer-se para gerenciar o desenvolvimento progressivo das espécies nas múltiplas demonstrações da evolução anímica, promovendo o aparecimento de espécies após espécies no longo e silencioso trabalho do tempo, durante quase 1 bilhão de anos, para que as espécies se sucedessem, dando origem à criatura humana. O homem, então, surge sobre a face do planeta. Era um homem recém-saído da infância espiritual, desconhecedor da ciência, da filosofia, da arte e da própria religião, extremamente ignorante no sentido mais absoluto daquilo que a civilização iria poder oferecer, sem condições de poder dar passos mais rápidos na direção do progresso. E o governador planetário, atento a essa necessidade, promove uma enxertia na Terra, trazendo para participar também da comunidade planetária um grupo de espíritos que, existindo em outros lugares do universo, aqui aportaram para desenvolver o trabalho de crescimento das antigas civilizações. Alguns poderiam chamá-los de extraterrestres. Afinal de contas, vieram de outros mundos, é verdade. Mas as naves que trouxeram esses extraterrestres para que eles pousassem na Terra são os úteros de suas mães, são naves orgânicas. Eles são espíritos, vieram de outros mundos, embarcam numa nave que é o útero e renascem da maneira mais natural possível, trazendo a genialidade como a característica fundamental das suas condições espirituais. O governador planetário, então, investe nessas civilizações antigas, oferecendo diversos de seus embaixadores para que promovam o despertar espiritual dessa massa de espíritos já bastante desenvolvidos intelectualmente, mas muito atrasados moralmente, que aportaram no planeta, permitindo com que eles pudessem se desenvolver. No momento em que o governador do planeta reúne com essas massas de espíritos migrados que chegam à Terra, ele oferece a esses espíritos 2 grandes promessas: a promessa menor e a promessa maior. A promessa menor foi que aonde quer que eles renascessem, ele mandaria um embaixador celeste para orientá-los com relação às verdades espirituais. Assim, portanto, são incontáveis os embaixadores que compareceram na Terra, a mando do governador planetário para edificar as bases da religião sobre o planeta. Ali compareceriam os sábios que fizeram os Vedas e os sábios que compuseram a Cabala judaica. Compareceria Krishna, Buda, Sócrates, Pitágoras, Hermes Trismegisto e tantos outros gênios das ciências da vida imortal, trazendo para aqueles espíritos migrados as verdades espirituais que eles tanto precisavam, favorecendo assim o desenvolvimento das criaturas nesse processo de aprimoramento das suas condições espirituais, a fim de que eles alcançassem a lucidez que lhes permitisse voltar para o planeta de origem, para os braços de seus amores, de seus amados,
que haviam ficado à distância dos mundos de onde eles vieram. E assim se deu. Essas entidades participando da história da Terra favoreceram o despertamento de uma quantidade incontável de espíritos que retornaram aos seus mundos de origem, promovendo em função dessa migração de retorno um processo de degeneração de seus povos, justificando, na visão da doutrina espírita, a marcha ascensional dos povos que passam pelo seu período de crescimento, glória, apogeu, declínio e queda. A queda, o declínio, esse processo de degeneração, nada mais seria do que a partida dos seus grandes gênios, fazendo com que os mundos voltassem a ter os seus integrantes lá na origem e aqui a Terra ficasse com os que ainda não haviam despertado. Essa era a promessa menor, mas havia a promessa maior. A promessa maior feita pelo governador planetário foi que depois de enviar seus múltiplos embaixadores para promover o despertamento das almas, se por algum motivo alguns ainda sobrassem, se por algum motivo os espíritos ainda não conseguissem acordar, ele viria. Ele viria tanto para os que eram migrados, mas agora também para os que eram da Terra, promovendo uma nova proposta absolutamente diferente de tudo aquilo que até então havíamos visto. Seria uma revelação estupenda, porque não seria uma revelação trazida pelos seus embaixadores, seria uma revelação trazida pelo próprio governador planetário. Seria uma revelação maravilhosa, porque seria uma revelação trazida pelo espírito mais elevado que a Terra já teve a oportunidade de conhecer. E aí nós ficamos imaginando, meu Deus, se o pensamento de Krishna já era tão rico de informações sobre a reencarnação, sobre a lei de causa e efeito, sobre o mecanismo do processo do crescimento e desenvolvimento das almas, se os Vedas falavam de migração planetária, se nós podíamos colher dentro da leitura do pensamento de Hermes Trismegisto a compreensão nítida do processo de crescimento das almas, a ponto de nós sabermos o destino após a morte, das regiões de sofrimento e das regiões de luz que haviam no mundo espiritual e a necessidade do renascimento, se a cabala judaica chegava ao ponto de dizer que antes de renascermos, passamos por um período de planejamento reencarnatório, onde nós planejamos o que vamos fazer para corrigir as nossas imperfeições, meu Deus, como não seria rica, reveladora, estupenda em termos de informações espirituais, a revelação que seria trazida pelo governador do planeta. A avidez por esse momento começou a crescer, a partir do momento em que começou-se a ter na Terra, 1000 anos antes do nascimento desse governador planetário, as informações de como é que ele seria. As profecias sobre seu nascimento começaram a surgir no seio do povo de Israel. Os profetas do Antigo Testamento, como que recolhendo fragmentos desse planejamento espiritual, desse homem singular que num dado momento iria surgir no planeta, traziam notícias extraordinárias, dizendo que quando ele estivesse na Terra, ele abriria sua boca em parábolas e publicaria coisas ocultas desde a fundação do mundo. Meu Deus! Coisas que o homem nunca soube, nós iríamos ter a chance de saber. Informações que nós nunca tínhamos antes acessado,
seriam apresentadas a partir do momento em que o governador planetário aqui chegasse. Isaías, Jeremias, Miqueias, Malaquias, João o Batista, Joel, traziam notícias sobre esse homem que nasceria. E dentro de Israel, ele foi chamado de Mashiach, que significa o ungido. Porque dentro da cultura judaica, quando uma pessoa ela é abençoada, ela é ungida, ou seja, o sacerdote vem e passa óleos nessa pessoa, aí ele é ungido, ou seja, ele recebeu um óleo que é cheio de bênçãos. E o Messias, ele tinha uma particularidade, ele era ungido de Deus, ou seja, era o próprio Senhor que havia passado óleos nele, ele seria, portanto, algo extremamente especial. E o povo de Israel começa a esperar por esse Messias, por essa encarnação tão singular que a terra iria ter a chance de receber, e os preparativos começam a se dar, e as criaturas humanas ávidas de perceberem o que é que vai acontecer. Os anos vão se passando, e os profetas de Israel vão oferecendo notícias diferentes, num quebra-cabeça extraordinário, tentando compor o perfil desse Messias. E na hora que a gente começa a recolher as profecias que foram trazidas do mundo espiritual para o mundo físico, nós conseguimos elencar essas profecias e classificá-las em 3 grupos diferentes. Havia um grupo de profecias que dizia que o Messias, quando viesse, ele seria um rei. Um rei tão poderoso que nenhum outro reino poderia se equiparar ao dele, ao ponto de ele ter sido chamado de o rei dentre os reis. Tem os reis, o rei dos reis. Em outras oportunidades, ele seria tão rico e poderoso que o seu trono seria um trono que nunca mais deixaria de ter glória, que o trono dele seria um reino de glória para todo sempre, e que seu reino nunca teria fim, e que todas as nações se curvariam diante de Israel. Que quando ele chegar, ele reinaria sobre o trono de Davi para todo sempre. Esse era um conjunto de profecias que existiam. Mas havia um segundo grupo de profecias que também estava contido na fala dos profetas e que não encaixava nesse primeiro grupo de profecias. Porque o segundo grupo de profecias não falava nada de rei. Dizia ao contrário, se o Messias será rejeitado pelo povo, ele vai ser tido como uma vergonha, ele será visto como alguém desprezado. As pessoas vão balançar a cabeça, virar os beiços e dizer que ele não merece nada. E dizer que ele procure a Deus, que procure Deus, já que Deus se agrada de ti, que ele te procure. Então, eles tinham também um conjunto de profecias falando que ele seria o opróbrio dos homens, o desprezado do povo. E quando eles pegavam essas profecias de um Messias rejeitado, desprezado, humilhado, não casava com o primeiro grupo, que falava que ele era um rei poderoso, um rei extraordinário. Isso em si já era um problema, mas ainda tinha um terceiro grupo de profecias que ainda era diferente dos outros 2. O terceiro grupo de profecias não dizia que ele seria um rei, mas também não dizia que ele era um desprezado. Não falava que ele sentaria num trono refulgente, mas não dizia também que ele seria a vergonha do povo de Israel. Falava uma coisa totalmente diferente. Dizia que ele
seria um grande mestre, que ele seria o ensinador, que ele traria renovos no entendimento do povo sobre todas as coisas, e que benditos seriam os ouvidos que ouvissem e os olhos que vissem, porque muitos quiseram ver e não puderam, e quando ele chegasse, ele iria transformar todas as coisas. No livro de Isaías, no capítulo 53, no versículo 4, um trecho dessa profecia extremamente conhecido diz: e ele, quando vier, tomará sobre si as nossas enfermidades e carregará as nossas dores. E ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. E o povo ávido, esperando por esse Messias. Os séculos foram se passando, as profecias foram chegando, até que 400 anos antes do nascimento do Messias, acabou. Nenhum profeta mais apareceu em Israel. O último profeta foi Malaquias, e o profeta Malaquias, então, trouxe as últimas notícias sobre o Messias e houve um silêncio do mundo espiritual. As pessoas ficaram desesperadas, querendo de alguma forma notícias sobre o Messias. Afinal, ele ainda vem ou não vem mais? Passa-se o primeiro século, nada. Nenhum profeta em Israel para trazer nenhuma notícia sobre a vinda do Messias. Passa o segundo século, passa-se o terceiro, passa-se o quarto século. E nada mais foi oferecido ao povo de Israel sobre a vinda do Messias. É como se, de repente, no movimento espírita, todas as mesas mediúnicas silenciassem por 400 anos. Imagine. Faz a reunião mediúnica, ninguém se manifesta. Na semana seguinte, ninguém de novo. 400 anos de silêncio, sem nada a ser oferecido, Zé Aparecido. Nada para o povo de Israel, que já estava sedento demais, já sofria as condições das suas múltiplas dores, dos vários processos de escravização que passaram, escravização dos assírios, dos babilônios, dos macedônios e agora dos romanos. Meu Deus, isso não tem fim. Cadê o Messias que não aparece? Até que, de repente, a notícia de que o Messias estava entre nós apareceu na cidade. No dizer da doutrina espírita, o governador planetário, chamado de Messias, é aquele a quem chamamos de Jesus. Seria ele o espírito que recebeu desde o princípio a missão de cuidar do planeta e que agora encarnava na Terra para trazer essa notícia extraordinária. Por que um rei? Por que um rei? Porque essa realeza vista não era a realeza terrena, era a realeza espiritual. Por isso que o trono não tinha fim, por isso que seu reinado não tinha fim, por isso que ele era visto como o rei entre os reis, porque, na verdade, era uma realeza celeste que se implantava. E os médiuns daquele período, os chamados profetas, enxergavam a realeza espiritual de Jesus. Os que viam o Messias desprezado, rejeitado, humilhado, considerado a vergonha, eram os que viam o que aconteceria quando a sua mensagem de extraordinária beleza colidisse com os interesses religiosos e políticos da época em que viveu, fazendo com que ele fosse rejeitado, humilhado e, consequentemente, encontrasse a morte na cruz. Não sei se todos sabem, mas nós temos muito o gosto de ler o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se nós lêssemos o Salmo que está antes dele, que é o Salmo 22, nós encontraríamos uma resposta para uma pergunta que incomoda muita gente. Que dizem assim, quando Jesus estava na cruz, ele diz, meu Deus,
por que me desamparaste? Fraquejou. Nessa hora fraquejou. Que se sentiu desamparado. Ali a parte humana falou mais alto. Não é verdade. O evangelista Mateus tem até o cuidado de dizer que ele falou essa frase em hebraico, não foi nem em aramaico. Que se fosse em aramaico, ele não precisava traduzir para o hebraico. Mas ele, quando fala, diz que ele teria dito Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é hebraico puro. Meu Deus, por que me desamparaste? São com essas palavras, Adilson, que começa o Salmo 22. Meu Deus, por que me desamparaste? E a sequência do Salmo é a descrição da crucificação. Versículos 18 e 19, que fecham essa leitura, dizem: eles transpassaram meus pés e as minhas mãos. Roma não tinha nem sido fundada, e a profecia falava que o Messias teria sua mão e seus pés transpassados. E o versículo 19 diz: repartem entre si as minhas vestes e tiram sorte sobre a minha túnica. Que foi aquilo que efetivamente aconteceu ao pé da cruz, quando os soldados repartiram os seus pequenos haveres ali na hora da sua crucificação. Vemos assim, portanto, que essa leitura do rejeitado, do opróbrio, daquele que o povo não quer, como a representação desse cenário do que acontecia na Israel daquele tempo. Mas as profecias que mais nos interessam são aquelas que falam da grandeza do governador planetário, a quem chamamos de Jesus, nesse grande mecanismo de ser o consolador dos nossos corações. É muito comum, quando as pessoas se referem a Jesus, evocarem como sendo um sinal da sua grandeza espiritual os milagres que ele realizou. Afinal de contas, ele curou pessoas. Ele fazia as suas curas nos doentes. Estabeleceu 7 formas diferentes de curar os enfermos. Uma leitura atenciosa dos evangelhos vão nos revelar que, por exemplo, Evangelho de João, capítulo 9, ele cura um cego de nascença, ele cospe, pega a terra, mistura, faz uma papinha de terra com saliva e aplica nos olhos desse homem. No Evangelho de Marcos, no capítulo 8, ele cura um outro cego, mas ele não usa terra, ele só cospe nos olhos dele. É uma outra técnica. Não usou terra, só usou a saliva. No capítulo 7 do Evangelho de Marcos, ele tem uma outra cura. Ele vai para a região da Decápolis e encontra um homem que é surdo e que é gago. Ele enfia os dedos no ouvido do homem, cospe e passa a saliva na língua dele e ele fica curado. É uma outra técnica. Existe uma outra oportunidade em que Jesus cura tocando as pessoas. Isso são diversas as curas que ele toca e cura as pessoas. É uma quarta técnica que ele utiliza. Existe uma outra que ele cura com palavras. São várias que ele cura com a palavra. O cego de Jericó é um deles, em que ele diz: o que tu queres que eu faça? Senhor, que eu veja. Então, vê. E o cego de Jericó torna-se, então, capaz de ver. Então, com a palavra, ele também curou. Existem circunstâncias que ele curou sem o toque direto, mas com o toque do outro nele, que é o caso da mulher hemorroíça, que vai pelo meio das pessoas e diz: se eu tocar nele, eu vou ficar curada. Não foi ele que a tocou, foi ela que tocou nele e ela fica curada. É uma outra técnica para curar. E existe a 7ª dessas, que é quando ele cura à distância, que eu acho que todo mundo aqui conhece, a cura à distância, que é a cura do servo do centurião, em que ele diz: Senhor, eu não sou digno que entreis na minha casa, dizei uma só palavra e ele ficará curado. Então, a distância cura o servo do centurião, nem o vê, nem o toca, não tem saliva, não tem nada. Então, são 7 formas diferentes, e há pessoas que se deliciam com tudo isso. Meu Deus,
Que coisa extraordinária! Essa capacidade de curar as pessoas que estão doentes. De fato, é fantástico você ter um poder magnetizador para ser o curador nosso. Os nossos males, nossas feridas, as nossas dificuldades, os dramas que a gente traz nas nossas existências. Quem de nós que arrasta uma doença física não gostaria de ter a cura dos seus males do ponto de vista físico? Nós temos uma obra da Lavra de Chico Xavier, que é uma obra diferente. A gente sabe que Chico produziu muitas obras psicográficas, não é? Mas ele produziu 2 obras que são psicofônicas. Eram mensagens oferecidas no final da reunião mediúnica. E aí o pessoal gravava num gravador deste tamanho a mensagem final e depois eles degravaram essas mensagens e criaram 2 livros com essas mensagens. O volume 1 se chama Instruções Psicofônicas, isso é dos anos 51, 52, e o segundo volume chama Vozes do Grande Além, que é o ano 52, 53 das mensagens recebidas. Nós temos assim, portanto, um acervo de mensagens muito interessante, obtidas no final das reuniões produzidas por Francisco Cândido Xavier, aonde entre elas existe uma que nos chama bastante atenção. O nome da mensagem é Aviso Oportuno. Quem assina esta mensagem é um espírito chamado Inácio Bittencourt. Inácio Bittencourt foi espírita e médium, e era médium de cura. Inácio Bittencourt era médium de cura. Qual era o trabalho de Inácio Bittencourt? Realizar nas casas espíritas o trabalho de cura das pessoas. Então vinham pessoas com problema na visão, ele trabalhava como médium, curava cegos, surdos, cânceres, tumores, coluna, diversos males físicos que as pessoas possuíam. Inácio Bittencourt dedicou a vida como médium de cura para realizar o trabalho de socorro a essas criaturas. E ele comparece no final da reunião com Chico Xavier para trazer a sua experiência. O que ele conta? O que ele conta? Ele vem dizer que quando ele desencarnou, que ele chegou no mundo espiritual, ele foi recebido no mundo espiritual pelas pessoas que ele havia curado. Não é lindo? Olha que recepção maravilhosa. Ele atua aqui, cura centenas, sei lá, milhares de pessoas, e quando ele chega no mundo espiritual, aquelas pessoas que ele beneficiou vão recebê-lo à porta do túmulo para agradecer o que ele fez quando as curou no plano físico das doenças que eles tinham. Inácio Bittencourt fica profundamente emocionado porque não imaginava que eram tantas as pessoas que ele havia podido beneficiar com a sua mediunidade. E quando ele está contemplando aquele exército de pessoas em torno dele, ele para observar os que estavam recebendo, ele percebe que todos estão com as mesmas doenças que ele curou eles do lado de cá. Quem era cego, está cego lá. Quem tinha problema de coluna aqui, está com problema de coluna lá. Os mesmos problemas físicos que os espíritos apresentavam deste lado da vida, estavam apresentando do outro lado. Por quê? Porque ele se ocupou de curar o corpo e esqueceu de curar a alma. E ele diz assim: foi somente aqui, depois da minha desencarnação, por isso que o nome da mensagem é Aviso Oportuno,
Foi somente aqui, depois da minha encarnação, que eu descobri que eu fiz tudo errado. Que não era isso que eu deveria fazer. Que cuidar do corpo sem cuidar do espírito é tentar consertar uma árvore endireitando-lhe a sombra, é o que ele diz. Imaginem que você tem uma árvore que tem uma sombra e a sombra está toda torta no chão. Como a sombra está torta, então eu levanto o piso, abaixo o piso, levanto o piso, abaixo o piso, aí eu olho para a sombra, opa, agora a sombra está retinha. Mas quem está correta? A sombra. A árvore continua torta. Então ele diz, curar o corpo sem curar a alma é como querer consertar uma árvore endireitando-lhe a sombra. E essa é uma tarefa que o Cristo não se ocupou de fazer, porque a grande tarefa executada pelo Cristo não foi a de curar simplesmente corpos. Talvez, conforme assevera Allan Kardec no livro A Gênese, talvez, se Jesus tivesse se ocupado apenas com o objetivo de curar corpos, é provável que nem sequer hoje o conhecêssemos de nome. Porque o que há de mais excelente na mensagem do Messias não são as curas materiais que ele realizou, mas sim as curas morais, os processos de transformação que ele foi capaz de operar nas almas que por ele procuraram ao longo de toda a sua história, em que ele oportunizou a essas criaturas a chance de mudar as suas vidas. Creio que muitos de nós conhecemos a história narrada no capítulo 3 do Evangelho de João, o encontro de Jesus com Nicodemos. Lembram dessa história? Que numa dada noite, um fariseu procurou Jesus às escondidas para perguntar a ele algumas coisas. E é muito interessante o diálogo, porque conta o evangelista João que quando Jesus encontra com Nicodemos, Nicodemos diz para ele assim, o diálogo começa assim, Senhor, sabemos que viemos da parte de Deus, pelos sinais que tu fazes, porque ninguém poderia fazer os sinais que tu realizas se não viesse da parte de Deus. Por isso reconhecemos que tu vieste da parte de Deus. Ponto. Aí segue o texto. Jesus então lhe respondeu. Cadê a pergunta que não tem? Não tem pergunta. O Nicodemo estava ainda se preparando para perguntar, e aí e Jesus respondeu, em verdade vos digo, ninguém consegue entrar no reino dos céus se não nascer de novo. E aí segue aquele diálogo que nós conhecemos bem, em que Jesus e Nicodemos fazem uma longa conversa, mas como é que pode isso e aquilo, e atravessa praticamente todo o capítulo 3 do Evangelho de João, esse diálogo de Jesus com Nicodemos. E aí fica por isso mesmo, né? Ele foi à noite, encontrou Jesus e a história acabou. Não. A história não acabou. Uma leitura mais atenta do Evangelho do mesmo João vai nos dizer que quando Jesus estava na cruz e que é retirado da cruz, duas pessoas descem Jesus da cruz. Quem desce Jesus da cruz? José de Arimateia e Nicodemos. Ele foi procurar Jesus à noite, às escondidas, mas ele tira Jesus de dia, na frente de todos, sem se esconder. Um sacerdote não pode tocar o corpo de um morto, e ele não se importa de fazer isso. Ele mancha suas vestes com o sangue, e ele não pode, porque um sacerdote não pode tocar o morto, salvo se não tiver ninguém para socorrê-lo. Nessas horas,
o Talmud permite que um sacerdote possa recolher um morto. Razão pela qual, na parábola do bom samaritano, o sacerdote não recolhe o homem à beira do caminho. Mas é importante observarmos que o mesmo Nicodemos que vai às escondidas, aparece às claras. Ele que não queria dizer quem era ele, agora se mostra na frente de todos, indicando para nós que o diálogo feito com Jesus surtiu efeito. Ele mudou vidas. O Cristo tinha a capacidade de mudar vidas. É o que relata o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 19, quando conta a história de Zaqueu. Lembra Zaqueu? Estava no alto da árvore, Jesus conversa com ele, ele desce, Jesus vai à sua casa, janta, não sabemos o que houve no diálogo, e quando Zaqueu sai, diz: tudo que eu tiver tirado, pagarei 4 vezes o que eu tiver tomado de alguém. Isso é o poder transformador que o Cristo possuía. Mas talvez entre todas as histórias de transformação, daqueles que tiveram a oportunidade de entrar em contato com Jesus, a história que mais toca o coração das criaturas é a história de uma mulher de nome Maria, da cidade de Magdala. Nós temos poucas notícias sobre ela no texto dos evangelhos, mas a literatura espírita mediúnica nos oferece algumas informações adicionais sobre o que teria acontecido. E a obra de Edivaldo Franco e as suas palestras também trazem outras contribuições que, quando somadas, oferecem um quadro bastante nítido das circunstâncias em que se deu o encontro de Jesus com Maria de Magdala. Conta Edivaldo que ela ainda era uma moça jovem, de aproximadamente uns 15 anos de idade, quando ela tem notícia de que o Messias estaria na cidade. Ela ouve, mas ela não tem a chance de falar com ele. Ela apenas ouve as pessoas comentando: sim, o Messias está, o Messias existe. E ela: mas já apareceu? Sim, existe, mas ninguém sabe onde está, mas as profecias dizem que ele teria nascido. Mas onde está? Ninguém sabia dizer. Mas é a primeira vez, com aproximadamente 15 para 16 anos, que ela ouve falar de que existia um Messias, que esse Messias viria, que ele ofereceria, mas ninguém sabia dizer se estava já na terra, se não estava, se estava onde vivia, não havia notícia. Mas ela ali começa a dizer: então existe a possibilidade de alguém que venha trazer consolo e esperança para os corações sofridos? Ela registra essa história e narra Edivaldo que ela teria experiências profundamente infelizes no campo afetivo. Ela se apaixonaria por um homem, e este homem, depois de se aproximar dela e de viver uma história de amor com ela, a teria abandonado. E a sociedade dura, perversa, da sociedade de Israel daquele dia, acaba rejeitando Maria, e sua família vira as costas para ela. Ela se torna, então, uma mulher, de certa maneira, rejeitada pela sociedade. Então ela decide sair de onde ela está e vai para outra cidade. Uma cidade onde havia bastante movimentação, que era a cidade de Magdala. Ali ela se estabelece e, por ser uma mulher jovem e muito bonita, ela começa a ter parceiros, e não que ela seja uma prostituta na acepção correta, exata do termo, mas ela é uma mulher que tem uma vida livre. Ela escolhe seus parceiros quando ela quer, quando ela não quer, ela não quer. Quando ela quer, sim, quando ela não quer, não. Ela tem uma visão de vida afetiva muito adiante do tempo dela. Hoje ela seria uma mulher simplesmente que deseja viver uma vida solteira livre, mas não necessariamente com um rótulo: ela é uma prostituta que vive da prostituição. Ela é uma mulher que decidiu viver a vida dela como ela quis. E ela descobre que ela é estéril. E isso a
mexe profundamente, que não adiantava ela casar. Quem ia querer casar com uma mulher que não pudesse dar filhos a ela, a ele? Então ela se consagra a essa vida de cortesã. E ela vai vivendo os seus dias dessa forma, sem ter nenhum tipo de amparo espiritual. E Divaldo nos conta que ela desenvolveu um processo de depressão muito profundo e que ela agia da seguinte maneira: em certos momentos, ela estava nas festas, rindo, brincando, de repente ela era tomada de uma apatia, de uma tristeza tão grande que ela se recolhia no quarto e ficava sentada na cama olhando para a parede fixa, sem se mexer da posição. Ela ficava horas parada, sem dizer uma palavra, como se ela estivesse magnetizada, hipnotizada, parada naquele mesmo lugar, vivendo a profundeza da sua dor e da sua solidão. Sua situação de dor era tamanha que, quando ela entrava nesse estado de prostração, as suas servas tiravam os sapatos, para que, quando andassem na casa, não fizessem barulho para incomodar a senhora. Assim sua vida transcorreu entre esses momentos de alegria e esses episódios de profunda tristeza que ela percebia. As notícias de que o Messias já estava na terra e que havia passado pela região da Galileia chegou aos ouvidos dela. Mas ela nunca teve coragem de chegar perto. Afinal de contas, quem era ela? Ela era uma mulher perdida e não fazia sentido que ela procurasse pelo Messias. Então, mesmo sabendo, através de terceiros, notícias sobre o que ele falava, o que ele pregava, ela de longe dizia: não é para mim. Não sou merecedora de tudo isso. Sou uma pobre desgraçada que não mereço nada. Mas apesar de ser uma mulher com todas essas características, ela era conhecida por ser muito bondosa. E quando ela andava pela cidade, na sua liteira, ela era muito vista entregando esmola para os miseráveis, para os famintos. Ela era dada a fazer caridade na condição que ela podia, diante dos múltiplos mendigos que viviam nas ruas de Magdala. E conta a história que numa das suas situações de profunda dor e tristeza, ela pediu para sair, para dar uma volta na cidade com a liteira. Tomada de profunda tristeza, entrou, sentou-se no banco, próximo de uma janela com uma cortina, e os seus carregadores a levaram pela região do centro da cidade. Quando ela chegou na região do centro, bateram-lhe na porta, e ela, abrindo a cortina, viu um homem todo chagado, que, virando-se para ela, disse: senhora, uma moeda, senhora. Eu lhe peço, por misericórdia, uma moeda para um pobre leproso, por favor, uma moeda. E ela, olhando para aquele homem cheio de chagas, disse para ele: mas se você é um leproso, o que você faz na cidade? Por que não está no vale dos imundos, quando tantos outros ali estão? Você não pode estar aqui. O que você faz no meio da multidão? Senhora, é a minha oportunidade de me ver livre da lepra. Aqui na cidade de Cafarnaum, próximo de Magdala, o Messias está lá esta noite, e eu irei a ele, porque ele cura os leprosos, e eu pedirei para ele, para que ele me cure, para que ele me livre da lepra. Maria, tomada de uma profunda tristeza, abriu a bolsa, tirou a moeda, e antes de lançar a moeda para o miserável, disse: pergunte para o seu Messias se ele também cura as lepras da alma. E jogou a moeda. O homem recolheu a moeda e disse:
Eu voltarei com a resposta, minha senhora. Eu sei onde a senhora mora. E partiu com a moeda. Maria voltou para a sua casa, recolheu-se nos seus aposentos em silêncio. E no dia seguinte, ouve-se um vozerio nos portões do seu palacete. O homem de ontem estava nas portas da casa dela, forçando a entrada do portão. Eu quero falar com a senhora, eu quero falar com a senhora. E as servas chegaram e disseram: Senhor, não faça barulho, a Nossa Senhora está em processo de tristeza profunda, ela não gosta de ser incomodada, vai embora. Não, eu não vou, ela pediu que eu voltasse, eu tenho a resposta para ela. E embora as servas insistissem para que ele fosse embora, ele empurrou os portões, correu para dentro da casa, e entrando no quarto da senhora, abriu as vestes e disse: eu trago um recado do Messias. Ele mandou-lhe dizer que ele cura a lepra da alma. Ele está lhe aguardando, senhora. Ele só tem esta noite para ficar em Cafarnaum. A senhora precisa ir comigo para vê-lo. E ela disse: eu não vou. Eu não tenho nada que fazer lá. Ele nem vai me receber, senhora. Ele recebe a todos, ele come com publicanos, com os miseráveis, com as pessoas de má vida. Venha comigo. E ele tomou Maria pelas mãos e a levou até o porto. Eles tomaram um barco e atravessaram a margem do lago de Genezaré, já no pôr do sol, chegando em Cafarnaum, na casa de Pedro, já à noite. Quando eles entraram, Jesus estava no fundo, depois de um corredor de rosas. Ela deu a volta, ele estava sentado, como que aguardando por ela. Quando ela chega, ele abre um sorriso e pede que ela sente. E ela, cheia de dores e de tristezas, lhe diz: Senhor, desculpe vir procurá-lo, eu vim porque me pediram que viesse, mas eu nem sei se eu mereço estar aqui. Eu sou a filha do pecado. Ouço tanto o Senhor falar de misericórdia e queria lhe perguntar se existe misericórdia em Deus para uma mulher como eu. O Cristo então disse para ela: por que não, Maria? Olha esta casa em ruínas aqui do lado. E havia uma casa em ruínas ao lado da casa de Pedro. E a casa em ruínas tinha uma trepadeira que havia subido pelo telhado e havia tomado toda a cobertura da casa. E a trepadeira estava florida. Ele disse: olha, a casa em ruínas está toda florida. Porque é assim que Deus age. Por cima dos escombros das nossas vidas, o Senhor tem o poder de fazer florir. Quando nós nos predispomos a sermos efetivamente almas que decidimos em nossas existências transformar os nossos corações. Na verdade, nós somos espíritos que temos uma sede muito grande de amor. E quando Maria vai procurar por Jesus, o que ela está colocando é exatamente isso. A sua sede de amor. E ela vai dizer isso para ele. Ela diz: ah, Senhor, eu sofro tanto. Eu tenho tanta sede de amor, tanta sede. Embora eu viva do amor, eu tenho muita sede de amor. Do amor verdadeiro. Por que eu tenho tanta sede de amor, Senhor? Se eu quero tanto amar. O Cristo então lhe disse: ah, Maria, nós podemos fazer coisas extraordinárias quando vivemos o verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor tem na sua essência a renúncia. Como a renúncia, Senhor? Então eu não posso amar sem renunciar? E ele diz a ela: olha o amor de mãe. Observa o amor das mães, que é um amor de renúncia, o que pede a mãe de volta daquilo que dá. Aprende a amar
como as mães amam, e tu que és mulher, vive o amor das mães. Nesse momento, Maria cai num pranto e diz: desgraçada que sou, Senhor, porque eu não posso ser mãe. Estou impedida de viver esse amor que tu falas, da renúncia, do sacrifício, porque não posso ser mãe. E o Cristo lhe responde: quem te parece ter maior amor? A mulher que é capaz de amar o filho do próprio ventre, ou aquela que é capaz de amar o filho do ventre alheio? Olha quantos estão padecendo do amor de mãe. Sê tu, Maria, a mãe de todos os que estendem os braços, suplicando por afeto. Completa a tua carência de amor, te dedicando àqueles que não têm ninguém para deles cuidar. E foi nesse momento, oferecendo a Maria uma perspectiva totalmente diferente, que ela desperta para o entendimento mais exato do sentido e do propósito do amor nas nossas vidas. A partir dali, Maria de Magdala se tornaria uma das suas discípulas mais fiéis. Esquecendo suas próprias dores, suas próprias tristezas, ela passaria a seguir Jesus, acompanharia o período da crucificação e estaria entre as mulheres que foram no domingo de manhã, já depois da crucificação, para passar óleos no Cristo, e que quando ali chegaram, encontraram o túmulo vazio. As mulheres ali ficaram, e Maria se recolhe entre elas e vai para o horto, para um jardim, e de repente o Cristo aparece para ela. Ela é a primeira pessoa a ter a notícia de que a vida continua. Jesus teve diversos discípulos. Ele poderia ter aparecido para Pedro, ele poderia ter aparecido para Judas, poderia ter aparecido para tantos outros, mas ele vai aparecer primeiro para Maria de Magdala. É ela, a mulher, a rejeitada, aquela que era tida como de má vida, mas pela mudança profunda que ela fez nas suas histórias, no seu trato consigo mesmo, ela mereceu a honra de ser a portadora da notícia de que a vida continua. Ela é, portanto, o símbolo da renovação, da cura que o Cristo pôde realizar nas nossas almas, como ele pode continuar a curar não somente aqueles com os quais ele teve a oportunidade de lidar durante o tempo que esteve conosco, mas a cura de todos nós. Porque a cura que o Cristo estabelece nas nossas vidas está centrada nos ensinamentos que ele nos oferece. Nós muitas vezes dizemos: eu queria muito Jesus perto da minha vida, mas a gente de repente não quer fazer o trabalho de Maria de Magdala, de se movimentar na direção dele, não queremos fazer o trabalho de Zaqueu, de alterar as nossas vidas, não queremos fazer o trabalho de Nicodemos, de também transformar as nossas existências. E não é preciso que a gente, para se aproximar do Cristo, saiamos pelo mundo desfraldando uma bandeira, apresentando a divulgação de uma mensagem para o mundo, quando nós possuímos efetivamente um espaço extraordinário aonde podemos oferecer a mensagem de Jesus, de forma que, inequivocamente, é o lugar onde devemos trabalhar. Se nós falharmos nas nossas atividades profissionais, o que vai acontecer? Outros nos substituirão.
Se nós falharmos nas nossas atividades na casa espírita, o que vai acontecer? Outros nos substituirão. E se nós falharmos no lar, quem vai nos substituir? Não tem ninguém. É uma tarefa que é nossa. É uma tarefa pessoalíssima. E para esses nossos dramas familiares, o Cristo também se apresenta como médico das nossas almas. Ele nos oferece a oportunidade de nós tornarmos as nossas vidas mais leves. Ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Mas vai aliviar como? Estou aflito, como é que ele vai me aliviar? Ele nos alivia, não é ele pessoa, é quando nós nos aproximamos dos ensinamentos que ele diz. Então, se a proposta do Cristo é perdoar as pessoas, na medida em que eu perdoo as pessoas dentro do meu lar, a minha vida fica mais fácil. Quando nós carregamos mágoa, quando nós carregamos sentimento de rancor ou até de ódio de um familiar, nós sabemos que nós não ficamos bem. A gente não dorme bem, não se alimenta bem, a gente fica doente, a vida fica tensa. Nós, às vezes, temos até que administrar uma medicação para poder facilitar o sono e a gente não tem sossego, porque a mágoa, o ressentimento torna a vida muito pesada. E a gente acorda e diz: estou morto de cansado. Estou cansado. Eu já não aguento, eu estou morto, eu não aguento mais, eu estou morto de cansado. E o Cristo diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Cansado de quê? Cansado da raiva, cansado da mágoa. Então, como é que eu vou me aliviar? Exercitando o amor nas nossas vidas. Na medida em que eu exercito o amor nos dias que a vida me oferece, eu tenho como natural consequência sentir a paz dentro do meu coração. É aí, na hora em que nós dizemos: eu não quero mais isso para mim. Estou cansado de ter raiva. Eu vou passar a ter uma nova leitura. E essa leitura a gente passa a ter quando olha o outro pela leitura que a doutrina espírita me dá. Quando eu começo a ver que a família nos reuniu para que a gente se acerte, para que eu aprenda. Ah, mas ele é muito torto, mas torto é ele, não sou eu, né? Porque ele é torto que eu vou ter que ficar torta também. Então, ele é torto, que ele seja. Mas o meu papel não é me irritar porque o outro é do jeito que é. Isso é problema dele. Eu preciso ser do jeito que eu tenho que ser e dar ao outro o direito de ser como ele quiser. Eu não posso carregar uma cruz porque o outro não corresponde àquilo que eu gostaria que ele fosse. Nós, muitas vezes, guardamos a ilusão de que a gente tem que fazer tudo para que os nossos filhos sejam maravilhosos. E a gente poder dizer: olha, eu tive 5 filhos, formei todos 5. Um é médico, um é engenheiro, um é psicólogo, um é advogado e o outro é contador. Todo mundo formado, como se fosse a vitória ser formados. Mas o que esses médicos estão fazendo? O que esses advogados estão fazendo? De repente, o médico é aquele que faz a sutura. Tem dinheiro para pagar? Não, então tira a sutura, vai com um buraco para casa de volta. De repente, o psicólogo, ele está no consultório receitando suicídio para as pessoas. O engenheiro está participando de licitações e fazendo uma série de movimentações fraudulentas dentro do cenário da nossa sociedade atual. O advogado, eu nem sei o que é que um advogado pode fazer de ruim, não tenho nem ideia. E o contador está fazendo o imposto de renda dos outros. Então,
Às vezes a gente tem uma ilusão de que a gente tem êxito quando todo mundo está bem financeiramente. É uma ilusão. O nosso verdadeiro objetivo é que a gente se ame. Às vezes uma família mais simples vive de maneira mais harmônica de uma família que tem mais dinheiro. É doído, mas a gente só descobre isso quando fica velho. Que a gente poderia ter sido mais feliz com menos. Trabalhou tanto para poder dar conforto e no final acabou piorando a situação. Talvez com menos a família pudesse ser até mais unida, não tivesse tanta briga por herança. Então, na hora em que você se aproxima dos ensinamentos do Cristo, você começa a ter uma releitura de todas essas coisas, porque ao invés de eu estar cansado de tudo que acontece, eu passo a ler os meus familiares como se eles fossem espíritos que se reencontraram comigo, para que a gente consiga cicatrizar as feridas que a gente traz e exercitar a capacidade de entender a circunstância do outro na condição que ele está e aceitar as pessoas na natural condição que estamos. Aceitar a família real que a gente tem, sem querer mentir. Minha família é linda. Ai, como se nós todos tivéssemos família de propaganda de margarina. Nós não temos aquela família maravilhosa, todo mundo senta na mesa, passando, rindo, margarina no pão. Não é assim. Nós temos dificuldade. Então é aceitar a família real. Eu tenho dificuldade com meu pai, eu tenho dificuldade com a minha mãe, eu tenho dificuldade com meu filho. Mas eu estou lutando. Eu estou me esforçando. É esse que é o sentido da mensagem de Jesus, para que a gente consiga se libertar desse processo de dor que a gente sente, que a gente está cansado, não aguento mais, eu estou morto de cansado, porque está fazendo força demais, está fazendo força, se está pesado, está fazendo muita força. E às vezes nós estamos também muito ansiosos, preocupados demais com o dia de amanhã, o que vai comer, o que vai vestir. Meu Deus, como é que vai ser? E quando eu morrer, como é que vai dar desse menino? E quando eu morrer... Gente, quando morrer, você vai morrer. Pronto. Você vai estar do lado de lá, vai virar mentor dele. Deus sabe. E a gente fica querendo corrigir Deus. Eu acho que eu não devo morrer agora, eu devo morrer só depois. Deus sabe. Se passou por uma circunstância, não se aflija. A gente vai fazer o que puder, mas sem aflição. Porque se eu tiver fé, eu não preciso me afligir. Se a gente se aflige, é porque a fé está frágil. Se a minha fé estivesse forte, estivesse robusta, os dramas da vida poderiam vir. E eu diria, é pesado. Mas eu tenho uma visão diferente disso. E apresento para mim mesmo a visão espiritual que a doutrina espírita me deu, para que eu consiga reinterpretar todas essas coisas dentro das nossas vidas. Então, uns estão cansados porque estão querendo carregar o mundo nas costas. E os outros estão aflitos porque estão perdendo a fé. Então, a gente precisa se reconectar com Jesus. Não é um Jesus teológico, é nos aproximarmos da proposta de amar, de perdoar, de não teimar com as pessoas, de não brigar com ninguém, parar de fazer força, deixa o outro ser como ele quer, deixa. Às vezes a gente está casado, tem 40 anos e quer mudar o outro, não muda mais, gente. Já tem 40 anos de casado, não muda mais não, não muda mais não. Aceite o outro, aceite, é assim. Não é? Ah, mas ele é muito chato, porque toda vez que eu faço que ele reclama, vai continuar reclamando. E se eu absorver isso, eu vou ficar pior. Então, a cura nas nossas almas é quando eu ressignifico a vida diante de mim. Quando eu começo a ver que a vida é imortal, que eu sou um espírito transcendente, que isso aqui é só uma existência que vai acabar. Isso vai acabar, gente. Esse corpo feio que a gente tem, a gente vai deixar. Vai deixar, vai ter outro. Não vai ser esse. Se é uma circunstância, a doença que a gente tem vai ficar. Nós somos espíritos imortais. Nós somos transcendentes a todas essas coisas. A grande proposta de Jesus é essa. É isso que ele veio nos falar.
nos falar da imortalidade. Por que ele veio falar da imortalidade? Para dizer que a gente não se agarre demais nas coisas, se agarrando como se isso fosse o tudo. Não tem vida depois da morte? Por que a gente está brigando tanto se a gente vai embora e vai deixar tudo? Vai ficar nada, não vai levar nada. E fica brigando pelas coisas. Na hora que eu entender o que significou a proposta de Jesus, em dizer que nós somos todos irmãos ao falar que Deus é Pai, em nos oferecer a imortalidade como sendo a grande lei, e o amor como sendo a forma de nós sermos felizes, tudo muda de sentido. A gente às vezes quer ser feliz sem amar, não existe essa possibilidade. Quero dizer a vocês que não existe possibilidade de sermos felizes sem amor. A felicidade é a consequência do amor. Aí eu quero ser feliz sem amar, não, mas eu quero que Deus me dê felicidade, mas eu não quero amar. Não vai conseguir, não vai conseguir. O amor é que abre as portas da felicidade. É só a gente observar, quando eu não amo, o quanto de desamor vem para a minha alma, o quanto de infelicidade eu sinto. Então está na hora da gente fazer a mudança. E ver Jesus como o grande instrumento de libertação de todos nós. No apontamento de que a vida continua para todos nós, para os nossos filhos que partiram. Jesus, quando apareceu após a sua crucificação, reapareceu por 3 razões diferentes. A primeira foi essa: para que todos nós soubéssemos que a vida continua e nos libertássemos dessa mesquinhez do mundo material. A segunda foi para que seus discípulos percebessem que a morte não existe, e a partir daí, eles se entregaram à divulgação do Evangelho a ponto de morrer, já que viram que a morte não existia. Mas ele também reapareceu por uma terceira razão. Ele reapareceu para a sua mãe, para dizer a ela que os filhos vivem. Numa notícia para todos nós, que trazemos a alma apunhalada pelo luto, pela partida dos anjos das nossas vidas, que por algum motivo a morte levou dos nossos braços. Lembremos da ressurreição do Cristo que reaparece, dizendo a Maria de Nazaré: sim, minha mãe, eu vivo, vim para te dizer que a vida continua. Assim como veio para dizer para todas as mães que aqui se encontram e as que nos assistem pela internet, que sim, os nossos filhos vivem. As chagas das nossas almas, as nossas feridas, estão todas tratadas na medida em que nos aproximamos de Jesus, o grande médico de todos nós. Muito obrigado, uma boa noite para todos. Vamos orar? Senhor Jesus, divino médico das nossas almas e Senhor dos nossos corações, nós, os teus tutelados, reunidos em torno do teu nome, no lar que tu nos ofereceste para o benefício da prece, estendemos as nossas mãos, Senhor, em busca da tua misericórdia e das tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Pedimos-te, Senhor, assim, que tu compareças no interior das nossas almas, facilitando com que nós consigamos, através dos ensinamentos que tu nos deixaste, conseguir cicatrizar as feridas que ainda jazem abertas no fundo dos nossos corações. Vem, Senhor,
e estende as tuas mãos sacrossantas sobre as nossas cabeças, permitindo que o teu amor derramado sobre as nossas vidas restaure a nossa saúde emocional, sustando o nosso pranto, as nossas tristezas, a nossa saudade dos nossos amados, e encha as nossas almas da certeza de que tu nos cuidas, de que tu velas pelo nosso planeta e que socorres a todos nós nas nossas múltiplas situações de dificuldade. Auxilia-nos, Senhor, para que consigamos lançar mão de tudo aquilo que tu já nos ofereceste e dar a cada um de nós a libertação verdadeira das nossas almas, pela nossa vitória na direção do amor, da verdadeira felicidade espiritual, despida de todos os interesses materiais, mas na busca simplesmente da paz dentro das nossas almas. Visita, Senhor, os nossos lares. Entra pela porta das nossas casas, espalhando luzes por todos os compartimentos do lugar que habitamos, deitando as tuas bênçãos sobre todos os nossos familiares, principalmente aqueles que se encontram enfermos da alma, que se retrata no corpo físico. Ajuda a que todos nós que habitamos este lar sejamos beneficiados pela graça da tua visita divina e que os nossos espíritos benfeitores te acompanhem nessa visita celeste, abraçando carinhosamente cada um daqueles que divide conosco a experiência familiar. Restaura, Senhor, a nossa sanidade emocional. Reedifica as nossas condições de saúde, para que nós possamos voltar a ter a alegria de viver, vontade de sermos quem sempre fomos, a alegria de acreditarmos no amanhã e a lucidez de sabermos que somos almas imortais e que nada poderá destruir o que somos, e que se obedecermos à lei de nosso Pai, nós teremos a ventura de nos recolhermos nos teus braços quando chegar o momento da nossa partida. Senhor, é por sabermos a imensidão da tua misericórdia e das múltiplas formas com que tu ages para socorrer a todos aqueles que Deus te confiou, que nós nos entregamos inteiramente aos teus cuidados, para que tu cuides de nós, enxugues as nossas lágrimas, confortes os nossos corações tão cansados e tão aflitos, e nos ensines a perdoar, porque nós não aguentamos mais, Senhor. Ensina-nos a perdoar, a retirar a mágoa do fundo das nossas almas e nos libertarmos verdadeiramente como tu assim o desejas. Permite, enfim, Senhor, com que o conhecimento espírita retire verdadeiramente o véu dos nossos olhos e nos conceda a graça de vermos a vida pelos olhos do Espírito, oportunizando a nós e aos nossos familiares e a toda a humanidade de nosso planeta o dom de descobrirmos a necessidade do amor nas nossas vidas. Que o teu amor e a tua bênção esteja derramado sobre todos nós, sobre toda a humanidade, e que o teu amor cubra o coração de todas as mães
que soluçam por seus filhos que partiram. Que as tuas bênçãos permaneçam conosco e as tuas luzes estejam entre nós, não somente hoje, mas para todo sempre.